Então, sejam todas muito bem-vindas. E eu quero trazer para vocês hoje, algumas já participaram da jornada da autoestima, né? Destravar a autoestima. Mas eu quero trazer para vocês uma nova visão de si mesma. A gente poder se olhar com outros olhos. Os olhos do amor, da autocompaixão, de começar a tirar da nossa vida julgamentos, crítica, né? Começando a tirar a força disso e a gente poder se olhar com mais amor, mais aceitação. E a partir desse movimento a gente consegue fazer isso com os outros também. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Quero que vocês busquem agora, dentro de vocês, o que vocês acreditam que é autoestima. Quem quiser me falar no chat aqui, pode falar. Sem julgamento de certo e errado. O que para vocês é autoestima? Isso que vocês acreditam ser autoestima, gostar de si mesmo, se sentir bem, tá? E quais são atitudes de pessoas com autoestima? Quais atitudes, quais ações vocês acreditam ser ações de pessoas com autoestima? A Cris trouxe aqui, né? Se sentir bem, gostar de si. Noite livre. Eu gostar de mim, mas o que eu faço na prática? Arrumar o cabelo, andar arrumada, tá? O que são atitudes de autoestima? Para você, sem certo horário. Quando vocês vão começando a pensar nisso e se questionar, isso vai começar a trazer. Quem está entrando, eu vou colocando no mudo, tá? Qualquer coisa vocês vão escrevendo aí no chat. Depois, no final, eu vou abrir o microfone, tá? Ó, gostar quando se olha no espelho, se achar bonita, tá? Vocês percebem que a gente está muito no externo? Quando a gente fala de atitudes de autoestima, a gente logo vai para a aparência. E não tem nada de errado com isso. E aí é que entra a grande distorção hoje, que a gente se ilude que a autoestima é só cuidar do cabelo, só andar arrumada, poder se olhar no espelho e se achar bonita. É bom, óbvio que é. Só que a gente está esquecendo de uma parte que vem antes. O que eu penso sobre mim? O que eu sinto sobre mim? Que tipo de pensamento ronda na minha cabeça sobre mim? Será que eu tenho aqueles pensamentos assim? Eu não consigo, isso aqui não é para mim, não adianta, eu não vou ser feliz mesmo. Casamento bom não é para mim, relacionamento bom não é para mim, emagrecer, esquece, eu não consigo. Você está sempre naquele eu não consigo, não é para mim, não adianta, eu não vou dar conta. Esses são pensamentos de pessoa com autoestima? Então, aqui a gente já começa a perceber o nosso processo de autossabotagem. Porque vamos e viemos. Nada de errado, que nem eu falei, a gente se arrumar. Faz parte, tá? É importante para nossa autoestima, faz bem. Só que muitas vezes a gente só se arruma para criar uma máscara. A gente vai lá, diz para o mundo que está tudo bem, eu estou feliz, e eu estou só validando o meu externo. O meu lá dentro, eu não estou me sentindo bem.
Eu não estou feliz. Então, eu vou viver num mundo de aparência. Aí, às vezes, entra a comparação, né? Ai, fulana lá tá feliz. Aquela história da grama do vizinho sempre tá mais verde, né? Só que eu não sei o que que acontece lá dentro da casa do vizinho. O que que ele faz para manter aquela grama verde, se daqui a pouco eu entrar na casa dele, eu vou ver lá de dentro que a grama nem é tão verde assim. Então, a autoestima, ela precisa partir desse lugar dentro de mim. Porque quando eu me estimo, eu me valorizo nas minhas ações, nos meus comportamentos. Eu vou para o mundo de uma outra forma. Por mais que eu tenha desafios de emagrecer, de me relacionar com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com o namorado, eu confio em mim e eu sei que eu vou fazer o melhor, porque eu mereço. É importante para mim. Eu não vou desistir de mim. Quem já estava na jornada vai entender. Mas vocês sabem que existe dentro de vocês uma conexão direta com Deus, com o divino? Uma parte que a gente pode falar que é anjo da guarda, que é mentor, que é conexão com Deus, com Jesus, com eu divino, não importa o nome. Mas a gente tem essa conexão direta. E o que a gente precisar, a gente pode acessar esse lugar que vai nos ajudar a procurar uma solução. Vocês entendem? Vocês já acessaram? Vocês compreendem isso? E eu não estou falando que a gente não precisa ir na igreja, não tem que ir, nada disso, mas estou falando de um lugar que não depende da gente ir em algum lugar. Dentro de nós existe essa conexão. E talvez a gente precisa desconstruir essa imagem de Deus, desse divino que a gente tem. Porque o homem distorceu aquela frase. Somos a imagem e semelhança de Deus. A gente distorceu isso. A gente colocou Deus à nossa imagem. Então a gente criou uma imagem de um homem de barba com um cacetete na mão. Então a gente distorceu, a gente virou. A gente foi lá e fez Deus à nossa semelhança. Deus não é um homem. Deus é uma força, uma inteligência que a nossa mente não vai alcançar a definição disso. A gente só vai conseguir sentir o que que é. E ele não pune, ele não nos castiga. Deus é bênção, é amor o tempo inteiro. A gente que se distanciou disso. Muitas vezes porque a gente acha que as coisas têm que ser do nosso jeito. Porque a gente comprou uma ideia da vida e do mundo à nossa semelhança. Por isso que tem tanta guerra. E a gente tem, eu não estou na guerra, mas o quanto que você está brigando com você aqui dentro todo dia? O quanto que mentalmente tu está brigando com a vizinha, com o marido, com o chefe, com a colega? Será que a gente também não tem uma guerra interna? E a gente muitas vezes está se destruindo, porque quando eu não me amo, quando eu fico me criticando o tempo inteiro, me julgando, eu estou me destruindo. Eu estou indo contra o que é Deus. Porque Deus não faz qualquer coisa. E se a gente está aqui, é porque Ele permitiu. Ele nos fez. Então eu estou aqui me destruindo. Então aqui a gente já começa a entender que a autoestima, o buraco é bem mais embaixo. E que por isso que só cuidar da aparência não resolve a autoestima.
É um lugar mais profundo. Aí, trazendo isso, trago para vocês hoje, só no dia de hoje, o que vocês mais pensaram hoje, sem se julgar. Sem julgar que está certo, que está errado. Só percebam o que vocês mais ficaram pensando hoje. Sobre vocês, sobre os outros, sobre a vida. Agora que vocês pegaram alguns pensamentos, para se observar quantos dias vocês estão nesses pensamentos. Quem sabe anos, nesse mesmo pensamento. E a gente não percebe. A gente tem em média de 70, 80 mil pensamentos por dia. Só que a maioria deles a gente repete todos os dias. O que tem de novo na nossa mente? O que tem de bom? Qual é a qualidade desses pensamentos? Se tu pegou agora esses pensamentos, para e observa um pouquinho que sensação esses sentimentos, esses pensamentos te trazem. É bom ficar pensando nisso? Isso te traz medo, ansiedade, preocupação, desespero, vergonha, raiva. Vocês conseguem perceber que a nossa mente, ela pode ser nossa inimiga ou nossa amiga? A questão é que esses pensamentos, a maioria deles negativos, eles são tipo uma vitrola escada ali. Está sempre no mesmo lugar, girando, girando, girando. Acontece tal situação, vou para esse pensamento. Tal situação, outro pensamento. Só que é sempre o mesmo. É uma biblioteca que eu tenho de mesmos pensamentos. E aí, se tu parar para pensar, será que pensar desse jeito já me ajudou a resolver de verdade o problema que está aparecendo aqui, o desafio, a situação? Eu só estou sempre criando de novo isso, às vezes cada vez pior. Então a gente começa a perceber que a gente repete pensamentos e a gente repete situações na nossa vida, porque a gente não muda a forma de pensar. A gente não começa a se abrir para ver as coisas de uma outra forma, a me ver de uma forma diferente, a confiar em mim, entender que eu posso resolver essa situação, que eu posso trazer uma solução para isso, que eu posso viver um relacionamento diferente, um trabalho diferente. Eu posso sim cuidar do meu corpo, da minha saúde. Só que quando eu tenho esses pensamentos, não adianta. Eu já tentei lá atrás, ó, a biblioteca. Já tentei várias vezes lá atrás. O registro que eu tenho lá sobre emagrecer diz que eu não consegui. Aí eu tenho um registro lá sobre relacionamentos. O relacionamento do meu pai e da minha mãe não deu certo. Eu lá atrás comecei a me relacionar, só deu problema. Hoje eu tô, mas assim, não, não tô feliz. Amor. Isso aí, deixa de lado, não é para mim. Aí eu vou me apequenando, sabe? Minha autoestima tá lá embaixo. Eu não mereço. Por quê? Aí começa a inventar desculpa, isso é. Por que eu vou ganhar dinheiro, viajar, realizar meus sonhos? É, deixa assim. Aí eu vou me diminuindo. Fora um monte de crença que tem sobre isso, que eu nem vou entrar nisso.
Então, quando a gente começa a perceber os nossos pensamentos, a gente começa a perceber e questionar eles. Tem o livro Mais Esperto que o Diabo. Tem que ter estômago para ler. Mas ele fala: eu gosto dos alienados, os que não pensam por si, aqueles robozinhos que só andam no automático. É desses que eu gosto. Porque eu domino eles pelo medo, medo da pobreza, medo de perder coisas, medo de perder pessoas. Então, quando a gente não se questiona os pensamentos, a gente começa a ficar alienado. E aí a gente se desconecta desse eu divino, da nossa parte divina, que é inteligente, que tem sabedoria, que busca solução. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, que a autoestima vem de um lugar de estar presente para si, se amar, perceber quais são os pensamentos que eu estou tendo, o que eu estou repetindo aqui. Eu estou tendo mais pensamentos de gratidão, de alegria sobre mim, sobre os outros? Eu estou sempre alimentando coisas, eu não consigo, não vai dar certo, porque meu marido isso, porque eu aquilo, porque fulana isso, porque ciclana aquilo. E aí eu quero trazer para vocês hoje a questão da gente entender que a gente tem esse nosso eu sábio e entender que a gente pode transformar a nossa mente na nossa amiga ou inimiga. Quando a gente está direcionado a buscar uma solução e sair desses pensamentos, a gente está se conectando com algo divino. E para vocês poderem compreender por que que a gente criou esses padrões de pensamento, porque eles são padrões. Por que que eu penso desse jeito? Por que que eu vejo a vida assim? Por que que eu olho para os homens assim? Por que que eu olho para as mulheres assim? A gente precisa entender o seguinte: todos nós, todos nós, tivemos traumas. Nenhum humano escapou disso. Como humano, todo mundo teve seus traumas. Por mais que a gente olhe lá para aquela pessoa e ache, nossa, os pais, elas são maravilhosos, sentimentalmente, todo mundo teve seus traumas. O que que são esses traumas? São experiências que nos trouxeram um sofrimento. E o nosso ego, a nossa mente, ele não sabe lidar com esse sofrimento. E a gente não aprendeu a lidar com isso. Até os 7 anos devia ter sido o momento que a gente deveria ter aprendido a lidar com as emoções. Mas nem nossos pais sabiam disso, nem nossos avós. A nossa cultura, a educação não incentiva a ter a psicologia, a terapia nas escolas, nem a educação financeira não incentiva a ter. Por que será? Porque cria pessoas alienadas, né? Quanto mais alienadas, mais a gente sofre, mais a gente dá para o sistema lucro, né? Então, vamos para um outro lugar aqui. Não é para a gente se culpar, mas e nem culpar pai, mãe, avô. É compreender que, de alguma forma, isso não foi incentivado. E esses traumas vêm muito, principalmente até os 7 anos. Porque pensa uma cabeça de criança. Quem tem filho, por mais que já esteja mais velho ou né, tá nessa idade, sabe? Eles têm noção das coisas? Não tem noção. Quem que tem que ensinar a noção das coisas? Então, quando uma criança, um bebê chora, muitas vezes ele está com raiva, ele está com medo, mas ele nem sabe o que ele está sentindo. Ele não tem como dizer, estou com medo. Ai, estou com raiva. Ai, a fralda está me incomodando, isso está me irritando. Ele não sabe falar isso. Então, ele vai chorar, vai gritar. Quem é mãe já sabe, que a gente já percebe no jeito do choro o que que a criança tem. Então, a gente vai entendendo a linguagem.
Então, a gente não teve esse lugar de nos ajudar a lidar com as emoções. E aí, como a gente não soube lidar, a gente teve um trauma. Então, vou trazer um exemplo meu, tá? Eu, quando fiz 8 anos, meus pais se separaram. Morava lá no interior. Eu era acostumada como? Tinha começado a ir para a escola, ia para a escola, voltava para casa, meu pai e minha mãe estavam ali e me levavam junto para trabalhar na roça. Sempre com meus pais. Meu mundo era aquilo. Quando minha mãe se separou, fui morar para Iguti. Não era cidade, a gente morou 3 meses em Porto Alegre, ok? Mas até ali eu ainda tinha minha mãe. Minha mãe não tinha ido começado a trabalhar. Mas depois a gente foi morar para Iguti. A minha mãe foi trabalhar. A Cristiane ia para a escola, eu só chorava. A professora não sabia mais o que fazer comigo. Eu sentava na mesa e só chorava. Por quê? Na minha cabeça de criança, todo mundo tinha me abandonado. Meu pai, minha mãe. Eu não tinha mais ninguém. Na minha cabeça de criança, não era a realidade. Meu pai tinha as situações deles, o problema deles, foi a melhor coisa que minha mãe fez, porque eu não sei o que teria acontecido. Minha mãe precisava me sustentar, a gente ter comida. Só que emocionalmente eu não entendia isso. Porque a criança, ela precisa do amparo emocional. Ninguém sentou e conversou, olha, o que acontece tal e tal coisa, tua mãe precisa trabalhar, mas eu tô te deixando com pessoas que eu confio, eu não tô te largando com qualquer pessoa, pode confiar, se precisar eles vão me chamar. Não teve isso. E não tem, não é culpa de ninguém. Mas vamos pensar numa cabeça de criança. O que que eu entendi? Sou sozinha no mundo. Meu pai e minha mãe me abandonaram. As pessoas que a criança mais ama, ela não tem mais. Então ninguém me ama. Eu sou sozinha na vida. Como é que vira uma adulta assim? Que quer dar conta de tudo sozinha, não aceita ajuda de ninguém, porque na cabeça dela, se o pai e a mãe dela fizeram isso com ela, imagina as outras pessoas o que vão fazer. Então eu tenho que me proteger daquilo acontecer de novo. Então eu viro uma adulta, uma mulher que dá conta de tudo sozinha, que tem que se virar. Vocês compreendem como a gente começa a criar um ciclo de autossabotagem? E que isso não é algo errado, mas é uma forma que a gente cria de se proteger pela interpretação que eu, como criança, fiz diante daqueles fatos. E aí eu vou para o mundo assim, deixando o meu emocional me conduzir, a minha dor me conduzir. Não sei quem viu lá no Instagram hoje que eu coloquei, né? Tinha duas focas presas na areia. É exatamente assim que a gente faz. A gente está presa nessa rede, nessa ferida emocional. E aí, quando vem alguém que quer nos ajudar, a gente morde, a gente não quer. Porque a gente está machucada. Aquela rede ali já está incomodando. Imagina tirar a rede, isso incomodava? Então, eu não quero ninguém aqui. É assim que a gente está fazendo. Um monte de gente pronta para ajudar, para a gente ter uma vida melhor. Pessoas que realmente nos amam, só que a gente está ali. A gente quer ficar presa naquela rede ali, para se proteger, porque a gente entendeu que isso é o melhor. Quando a gente vai entendendo isso, a gente entende que a nossa mente ela faz o seguinte, tá? Ela classifica tudo como bom ou ruim. É isso que a nossa mente faz o tempo inteiro. Aquilo é bom, aquilo é ruim. Ela julga, ela está o tempo inteiro fazendo isso. Só que essa classificação vem da minha biblioteca do passado. A minha mente classifica as coisas
conforme o histórico. Então, olha só, se eu penso que minha mãe representa uma mulher para mim, no meu inconsciente. Minha mãe me abandonou. Depois eu fico escutando coisas que teu pai nunca me ajudou a pagar nenhum caderno, ele não está nem preocupado se tem o que comer, sendo que não era essa a realidade, mas foi o que foi trazido para mim. O que eu acredito sobre homens e mulheres? Que é tudo ruim. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vão me abandonar. Vão me humilhar, vai me rejeitar. Então, melhor eu fazer tudo sozinho. Então, eu vou para a vida. E agora vocês vão começar a perceber que muitas vezes a forma como vocês olham para as amigas, para a mãe, para as mulheres em geral, tem muita dor dentro de ti que tu está projetando para fora. A mesma coisa para homens. Sim, e vai existir homens bons e ruins. Só que enquanto que eu não curo essa ferida que eu tenho em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, é isso que me cega e me faz ver as pessoas daquele mesmo jeito. Então, a nossa mente, ela faz isso, ela classifica, isso aqui é bom ou é ruim. Só que conforme o meu passado, para me proteger daquilo que já me aconteceu, de ruim. Isso tudo vem de um mecanismo de proteção. Entendam? Vocês precisam compreender esse lugar. É um mecanismo de proteção, tá? Não tem nada de errado com isso. A nossa mente, ela quer nos proteger. É o ego, né? E proteger a nossa individualidade. Proteger de causar mais a gente ter mais sofrimento, tá? Então a gente precisa compreender o seguinte. Aqui já pegou a chave. Quando eu começo a julgar, começo a ter pensamento de julgamento, de certo e errado, liga a anteninha aí. Já liga a anteninha para prestar atenção, para se questionar. Porque talvez esse julgamento de certo e errado está baseado em algo do passado. Então, o que a gente precisa compreender agora, que eu vou trazer para vocês, que vai trazer mais clareza, é que a gente tem sabotadoras. O que são essas sabotadoras? As sabotadoras são padrões mentais e hábitos, porque conforme eu penso que aquela pessoa é ruim, que ela vai me prejudicar, eu começo a ter ações para me defender daquilo. Então, as sabotadoras são padrões mentais e hábitos. Cris, quando eu julgo o outro, pode até ver com o meu passado, perfeito. Eu preciso me questionar, será que eu não estou projetando algo aqui? Lei do espelho, tá? O que eu vejo no outro está em mim. Se conecta com algo de meu lá atrás. E quando eu não significo esse passado, eu passo a enxergar tudo desse jeito, porque é meu banco de dados, então eu vejo as coisas desse jeito, tá? Então, as sabotadoras, de novo, são padrões mentais, são comportamentos que a gente tem que trabalham contra aquilo que é bom e melhor para nós. Eu quero emagrecer. Eu sei que isso é bom para mim. Mas por que eu não consigo? Tem uma autossabotagem aí. Eu quero ganhar mais dinheiro. Quero ir trabalhar num lugar novo. Quero mudar meu trabalho. Meu casamento não tá legal. Eu não consigo me relacionar com um homem. Sempre dá problema. Aquela coisa tem o dedo podre. Autossabotagem. Por causa desses padrões, essas situações, essas dores do passado. Então, eu estou me protegendo de viver aquilo do passado.
Eu passei a enxergar os homens desse jeito. O que meus pais falavam sobre trabalho, o que meus pais falavam sobre mulheres, sobre dinheiro, sobre a vida, é a minha referência, é meu banco de dados. Então, essas sabotadoras, vocês vão compreender, elas sempre começam quando a gente começa a criticar, se criticar ou criticar alguém, tá? E vamos combinar assim, ó. A gente vai em algum nível, sim, ter um grau de julgamento, tá? Não que isso seja 100% ruim, mas a gente só precisa cuidar que eu preciso chegar num lugar. Eu julgo se isso me serve ou não me serve. Ponto final. Só que isso é um trabalho diário. E quando eu digo assim, fulana lá é fofoqueira, eu já estou criticando e julgando ela. Tá. Aí eu penso assim, tá, mas ela é fofoqueira. O que que eu tenho a ver com isso? Ah, é que eu convivo com ela. Hum, tá, então, se eu convivo com ela, eu entendo que isso não me serve. Sim, isso não me serve, eu não gosto disso. Tá, então eu vou procurar formas de não precisar estar tão junto com ela, dentro daquilo que é possível, ser uma colega de trabalho, o que for. Eu vou procurar maneiras de sair do assunto, ou vou começar a fazer outra coisa. Aquilo não me serve. Ponto. A partir do momento, mas aquela é fofoqueira, porque ela é isso, porque aquilo, porque ela faz. Pronto, eu já estou sendo igual a ela, fofoqueira. Aí eu acho que eu sou melhor. A partir desse ponto já começa uma autossabotagem, porque tu podia estar cuidando da tua vida. Compreendem como é muito fácil e rápido? Então, como é que começa? Crítica. Começou a criticar, presta atenção que uma das sabotadoras vai aparecer aí. Aí eu vou trazer um resumo do que é cada sabotadora para vocês perceberem com qual delas vocês se identificam. Que todas nós temos. Uma vai puxando a outra, tá? Mas tem sempre umas duas, três que são mais latentes, conforme a educação que a gente teve. A gente tem uma sabotadora que é a insistente ou a perfeccionista. Hum, aquela que, assim, tudo tem que estar organizado o tempo inteiro. Tudo tem que estar certo. Sabe aquela coisa assim, a organização, o certo é levado longe demais. A casa tem que estar limpa, a casa tem que estar organizada, não pode ter uma coisinha fora. Lá no teu trabalho, tudo tem que estar andando certo. Se um colega teu faz as coisas erradas, tu fica pé da vida. É umas lindo já, né? É aquela que não admite erro ou falha. E é aquela que, assim, cheguei em casa, primeiro organizar a casa, organizar as coisas, depois eu. Pode estar cansada, destruída, mas primeiro organização. Tem que estar tudo perfeito. Então é difícil aceitar erros, a perfeccionista. Tem que estar tudo muito certinho. Então ela se frustra muito com ela mesma. Isso é pesado demais a gente ser assim com a gente. Porque a gente fica o tempo inteiro num estado de frustração consigo. E com os outros, as pessoas que convivem com a gente, elas também ficam às vezes de saco cheio, né? Cara, não dá para relaxar, tem que estar tudo sempre organizado, não posso fazer nada de errado. E aí ela se conta uma mentira, que o perfeccionismo é bom. O perfeccionismo sempre é bom. É saudável, é o certo. É o preço que se paga.
o esforço, o sacrifício, né? Isso tudo vem de uma educação muito rígida, tá? Um excesso de responsabilidade, talvez tu teve que ser adulta muito cedo, ou tu teve que assumir muitas responsabilidades na família, tá? Então, é algo que é muito pesado, essa perfeccionista. Ela precisa aprender a lidar com os erros, porque nós somos humanos e nós vamos errar muito ainda. Muito. Tá todo mundo aprendendo. Não existe ninguém que entrou na escola e sentou lá e sabia fazer a conta de matemática. E na vida é a mesma coisa. Ninguém aqui veio com. Nem os nossos pais tinham como é que se diz? Um manual de instrução para nos criar. A gente tem manual de instrução da vida para seguir o manual e não cometer erros na vida? Ninguém tem. A gente tem algo interno para nos guiar, mas que não vai dar o passo a passo. Quando a gente vai se conectando com o nosso eu divino, às vezes a gente entra, esse tempo uma pessoa me pediu, minha intuição me pediu para começar a fazer tal coisa. Eu senti muito forte de fazer tal curso. O que será que vai acontecer? O que esse curso, o que eu vou fazer com isso? Não sei. Quando a gente é conduzido pelo nosso eu interno, pelo nosso eu divino, ele não vai te dizer, faz isso, depois vai acontecer aquilo, depois vai acontecer aquele outro. É um dia de cada vez, um passo de cada vez. Ele sabe o que tu vai desenvolver ali. Então, a gente tem essa bússola interna, tá? Quando a gente está falando da perfeccionista, ela precisa aprender a ser mais flexível, tá? Aí a gente tem a prestativa e a ajudante, ou ajudante, né? Então, ela assim, ela ajuda todo mundo. Ela deixa suas coisas de lado para fazer as coisas para os outros. É aquela que está preocupada, ela quer agradar todo mundo, ela quer salvar, ela fica elogiando todo mundo. Porque no fundo, se tu parar para prestar bem atenção, tu está buscando o amor e a aceitação dessas pessoas. Então tu se anula, deixa os teus sonhos de lado, as tuas necessidades. Às vezes tu tá cansada, mas tu vai lá fazer alguma coisa para alguém, resolver um BO de alguém. E a tua vida, de lado. E aí, sabe o que é pior? Ela fica extremamente magoada quando as outras pessoas não fazem o mesmo por ela. Então, essa é a prestativa e ajudante. A autossabotagem. Eu anulo a minha vida para cuidar dos outros, achar que eu tenho que salvar os outros. Sendo que isso é, desculpa falar, mas é muita arrogância a gente achar que a gente vai salvar a vida de alguém. Se fosse por isso, aquela famosa frase que Jesus nos salvou, nós não íamos estar aqui sofrendo. Eu só salvo a minha. E olha que tem seus desafios. E eu acho, estou na arrogância de achar que eu tenho que salvar os outros, cuidar da vida dos outros, dos problemas dos outros. E os meus? A minha vida? Estou fazendo o quê? Tô achando... Aí ela faz para os outros que ela quer que os outros cuidem dos problemas dela. Não dá. É autossabotagem, realmente. Aí a gente tem a realizadora, ou a ocupada. É aquela pessoa que está sempre ali, ó. Ela usa muitas palavras. Alta performance, eficácia, desempenho extremo, fazer. Ela está no fazer, fazer. Ela busca o amor, o reconhecimento de alguém só pelo trabalhar, pelo fazer. É aí muito status. Não importa se ela está feliz fazendo, não importa. O que importa é que alguém depois vai trazer um reconhecimento para ela. Sabe aquela famosa frase? Eu não gosto muito disso, tá? Ai, que mulher guerreira, que mulher batalhadora. Se tu tem essa,
sabotadora, tu adora essa frase, essas palavras. Num atendimento, esses dias, a pessoa me disse, mas é que assim minha mãe vai ver que eu venci, que eu fui guerreira. Pois é, tá fazendo tudo isso por causa do reconhecimento da mãe. E talvez a mãe nunca vai reconhecer, porque ela não tem que reconhecer nada. E vai ficar se iludindo, se auto-sabotando uma vida inteira, sendo infeliz. O status, tô bem, tô ganhando bem, tô trabalhando bastante, mas dentro de si tá uma bosta. Autossabotagem, tá? Então aqui, talvez na infância aprendeu muito sobre que tem quanto mais se faz, mais valor tem, tá? E hoje fazer dinheiro, ganhar dinheiro, não é sobre a quantidade, mas a qualidade. Quanto mais valor eu gero para a vida das pessoas, não é sobre quantidade, trabalhar 8, 10 horas. É sobre o valor que eu gero para aquela pessoa. Quando eu cuido bem, quando eu entrego o meu melhor. Aí a gente tem a vítima ou a sofredora. A vítima sofredora, ela é muito focada, ela se apega ao sentimento. Aquela pessoa que faz muito drama para tudo, tá? Ela dá muita ênfase, muita importância para tristeza, para o sofrimento, para dor. Então ela sofre demais. Ela mergulha naquilo, tá? A gente fala que tem uma tendência a ser mártir. Ela desperdiça muito os pensamentos em coisas ruins, em problema, em dor. Ela está sempre contando coisa triste, história do passado. Aqui, a diabetes vai comer solta. Está sempre contando coisa triste do passado. Então, ela é uma pessoa que está sempre muito frustrada. Ela acha que nunca vai ser feliz, que ninguém vai fazer ela feliz. E aí, a mentira que ela se conta é que só assim as pessoas ficam do lado dela. E sabe qual é o problema, muitas vezes, desse lugar? É que talvez quando a gente foi criança, a criança ela vai testando, né? Então, talvez quando a gente tem esse padrão, essa sabotadora, a gente entendeu lá quando era criança que só quando a gente ficava doente, as pessoas que nos amavam paravam, nos davam atenção, vinham nos visitar. Então, a gente leva isso para adulto. Pessoa de idade faz muito isso. Ela chega lá na mais velha e às vezes as pessoas que ela ama, os filhos, né? Enfim, não estão tanto com ela porque eles estão cuidando da vida deles. Ela acaba ficando doente, procurando formas de ter um problema, porque assim os filhos vêm visitar, tá? Então, a gente também muitas vezes faz isso como adulto. Aí a gente tem a hiperracional, a lógica. E a vítima e a sofredora, junto com essa racional, elas não se suportam. São dois extremos aqui. Então, aqui vocês também vão percebendo muitas vezes pessoas que vocês não suportam, que vocês têm dificuldade de lidar, aquela pessoa é o teu contrário, vamos dizer assim. E talvez você precisa da energia daquela pessoa para trazer o teu equilíbrio. Então, que nem a racional aqui. A racional, ela só acredita na inteligência. Ela é muito racional. Sentimento para ela é sinal de fraqueza. Então, ela não tem paciência com pessoa emotiva, que é sensível. Para ela, isso é perda de tempo. A gente fala que é aquela pessoa fria. Eu tive uma fase na minha vida que eu era assim, totalmente fria, arrogante, porque eu não tinha lidado com as minhas dores lá da criança. Então, ela ela não tem muito contato emocional, nem no trabalho, nem na vida pessoal, assim. Tá convivendo, seguindo
a ordem das coisas, né? E ela é muito assim, só ver para crer, tá? Tem que estar vendo para ver se realmente é. Sentimento para ela não é o lugar. Então, essa é uma pessoa que ela não quer entrar em contato com os seus próprios sentimentos, com os seus erros, com a atenção e o carinho que ela sentiu. Ela sentiu falta da atenção, talvez, dos pais, e ela não quer entrar em contato com isso. Hoje eu tive uma pessoa que veio, queria começar a fazer o processo de terapia, e ela, ai, que eu tenho medo de enfrentar minhas dores. Eu não sei se eu estou preparada para isso. E eu sempre trago, mas não é uma questão de enfrentar dores. É uma questão de que essa dor, tu já tá com ela, abraçada nela todos os dias. Literalmente aquele movimento que tu joga debaixo do tapete, só que o tapete tá ali. Uma hora tu vai ter que limpar, e quanto mais tu jogar, pior vai ser a hora que tu vai ter que limpar. Então, essa pessoa, essa que tem essa sabotadora, ela talvez tenha muita dor, por isso ela não quer mexer, tá? E a hipervigilante é pessimista. Essa, a pessimista, ela está em constante estado de alerta. Vão se percebendo aí. O que que vocês estão se identificando? Me dizem aí, vocês já se perceberam com alguma? O que vocês já identificaram? E a gente vai acessando camadas. Quem já estava na jornada vai perceber que vai acessar um novo espaço sobre a sabotadora aí. Opa, me peguei que tal coisa, eu ainda estou naquela sabotadora ali. A gente vai liberando camadas que a gente fala. Aí eu tô falando da pessimista, né? Ela está em constante estado de alerta. Ela é aquela pessoa ansiosa e ela acha o tempo inteiro que algo ruim vai acontecer. Então, ou com ela, ou ah, com as pessoas que ela ama, com o planeta, com o tempo. Ela sempre está em constante estado de alerta. Alguma coisa vai acontecer, eu tenho que estar me protegendo o tempo inteiro. Então, ela tem que estar controlando tudo, assim, para não nada dar errado. Então, ela não consegue relaxar. Ela está sempre naquele instinto de ataque e fuga. Ataque e defesa o tempo inteiro. E ela se conta essa mentira. Ela diz: eu preciso estar vigilante, porque é a melhor maneira que eu tenho para lidar com os perigos. Porque, e aí a gente percebe que muitas vezes quantas vezes vocês já criaram um monte de coisa na cabeça? Vamos, vamos trazer o exemplo do tempo. Aí a mídia, que sabe fazer muito bem isso, vem e fala que vai dar o temporal, que vai não sei o quê, tarará, tarará, e tu fica lá, desesperada, com medo. E no fim nem acontece nada tão grave assim. Então aqui tem muita pessimista. Aqui a gente fala, a fé foi pro ralo faz tempo, né? Então ela tá sempre nesse lugar. E provavelmente ela teve uma infância realmente assim, que muitas coisas ruins aconteceram, coisas mais profundas, né? Então ela tá o tempo inteiro ali querendo se proteger inconscientemente daquele passado, tá? Daqueles momentos tensos que teve na infância. Eu, na última jornada, me dei conta dessa aqui. Porque realmente eu passei muito medo quando eu era criança. Meu pai tinha esquizofrenia, então a qualquer momento ele podia surtar. E aí tinha que esconder faca, tinha que esconder tudo dentro de casa. Então, esse padrão estava ali em algum lugar ainda. Porque sempre aconteceu uma coisa ruim. E aí tem a inquieta ou atestadora, que a gente fala. Não termina nada. Ela começa um monte de coisa, mas não termina nada. Na verdade, está sempre buscando uma nova emoção, um novo sentimento, algo maior, algo novo. E ela precisa estar sempre ocupada, está sempre ocupada fazendo coisas, mas ela não termina nada. Ela não consegue ficar parada. Ela não consegue ter foco numa coisa. E hoje em dia, com a questão do celular, das redes sociais, acho que todo mundo em algum nível tem essa sabotadora aqui. Porque está muito fácil. Tu tá sempre assistindo algo novo, assistindo algo.
Inquieta, não termino nada. E isso fala muito porque a gente não tem clareza, né? Do que eu quero. Eu vou focar nisso agora, por quê? Porque isso é importante para mim e terminar aquilo, né? Então, ela tem a melhor, a melhor mentira dela é viver uma vida intensamente. Tem que aproveitar tudo, viver de tudo, quando na verdade ela se desconecta do presente e da beleza da vida, porque ela está sempre no depois, no amanhã. E aqui tem uma grande tendência a drogas, a vícios, bebida, tá? Porque é uma fuga, né? Então ela nunca está num lugar presente. E também é uma pessoa que tem uma conexão espiritual muito profunda, tá? Então, é uma indicação de conexão com o divino, tá? Que vai te ajudar a tirar desses vícios. Aí tem a controladora. Essa, mulheres, eu acho que todas nós temos muito forte. Isso é uma coisa de mãe. Mulher, esse arquétipo de mãe. É controlar as coisas. Então, a controladora, ela tem necessidade extrema de estar controlando as coisas, as situações, as pessoas, de acordo com o que ela acha que é certo. A gente fica nervosa, a gente fica ansiosa, a gente começa a ficar impaciente quando as coisas ou as pessoas não fazem as coisas do jeito que a gente queria, no nosso tempo, como a gente quer. E a gente acredita que quando eu faço do jeito que eu acho que tem que ser, as coisas fluem. Então ela não tem paciência para esperar as coisas. Ah, não, deixa que eu faço, já deixa que eu faço, deixa que eu vou fazer. Tem que ser do meu jeito. Então ela não deixa as pessoas aprenderem, ela não deixa as pessoas se desenvolver. A gente também não nasceu sabendo. Então a controladora, ela precisa aprender a dar espaço para os outros também. E ela se conta mentira, que ela precisa estar no controle para que as coisas andem e para que as coisas aconteçam. Mas por quê? Porque ela quer as coisas no tempo dela. Melhor eu fazer, porque eu já sei e aí vai dar certo. Só que aí às vezes tu tá lá se fudendo, fazendo tudo sozinha, porque tu não deixa os outros aprender. E tu acha que as pessoas têm que fazer do teu jeito. Limpar a casa do teu jeito, estender a casa do teu jeito. Lá no trabalho, tu vai ensinar para alguém. Não, mas tem que ser assim. Talvez a pessoa vai fazer de um jeito diferente que também vai funcionar. Mas tu acha que só o teu vai funcionar. Só o teu é o certo. A Cris, passei limpando a casa, não limpo nada. Agora estou procurando terminar um livro. Isso aí. É muito bom para inquieta isso. Isso. Poder mandar, né? Inquieta, controladora, perfeccionista. Legal isso. Isso aí. Aí a gente tem a esquiva, a fugitiva. E essa, ela foge das coisas. Ela não quer o desconforto. Aqui a gente fala muito da síndrome da boazinha, tá? Ela não quer enfrentar os desafios, ela não quer sentar e conversar para resolver as coisas. Aquelas coisas chatas para fazer. Ela fica enrolando, enrolando, enrolando. Na verdade, é uma bomba relógio, né? Até que uma hora ela explode. Então, ela fica enrolando. Foge, escapa. Às vezes eu tinha vontade de falar uma coisa, ela não fala, mas aquilo fica. Daqui a pouco tem mais uma coisa, ela fica na dela. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu tendo lá um menino lá da Irlanda. E aí ele me trouxe a seguinte situação. Não, eu tô desconfiada de um amigo meu. Ele tá namorando. Eu não confio naquele cara. Mas eu não sei nada dele, mas algo me diz que não é para confiar. E quando a gente sai, eu, ele, minha namorada, mais amigos, ele tá sempre lá de conversinha com a minha namorada. Mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Até que um dia os dois tiveram uma briga, ele e a namorada, e aí ele jogou nela aquela situação, sendo que ela não estava nem sabendo de nada. Para depois até desatar o nó e eles se entenderem e ele explicar, na verdade eu não confio no meu amigo. E aí ele foi procurando, procurando,
conversando com outras pessoas, ele ficou sabendo de coisas que realmente davam explicação para a intuição dele, que ele tinha que se afastar do amigo. Só que aí ele tá ainda nessa, ai, mas será que não vou estar sendo uma pessoa ruim? Ó, a síndrome da boazinha. Não lida com as coisas, não se afasta às vezes das pessoas para ser o bonzinho. Então não encara as situações, não coloca para lá aquilo que não tem, que não serve mais, ou fala aquilo que está incomodando. Tá? Então porque tem que agradar todo mundo, não tem que ser amigo de todo mundo. Tá? E não é sobre você desejar o mal da pessoa, mas simplesmente dizer, não, eu não quero conviver com uma pessoa assim. Tá? Então essas são as sabotadoras. Vocês já vão perceber aí que vocês se identificaram com algumas. E agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: que sentimento traz para vocês quando vocês se identificam com ela? Como é que vocês se sentem com isso? Eu quero que vocês percebam que vocês não devam, não é para levar isso para um lugar de culpa, mas de vocês perceberem que vocês têm uma oportunidade de olhar para isso e começar a fazer diferente. Que ter consciência sobre as sabotadoras não é sobre se pegar um chicote agora. Meu Deus, eu sou controladora. Meu Deus, eu sou perfeccionista. Não é sobre isso. É sobre vocês perceberem que vocês, em algum lugar, em algum momento, vocês só se identificaram com isso. Foi a forma, lembra? De vocês se protegerem das dores que vocês já sentiram. E que vocês pegaram isso como uma carteira de identidade, que eu sempre falo. Agora eu sou controladora, eu sou perfeccionista, eu sou a inquieta. E vocês não são isso. Isso são modelos de comportamento que vocês buscaram, mas que a gente pode desconstruir. E quando a gente vai desconstruindo esses comportamentos, esses modelos, essa forma de pensar, e vai indo para um lugar novo, de se conectar com o nosso eu, sabe? Ali está a nossa verdadeira autoestima. Que vem e diz assim, o nosso eu sabe disso, ok, tá bom? Eu fico feliz que tu identificou isso. Aquela história, agora tu não é mais uma alienada. Porque agora tu identificou, tu teve consciência. E quando a gente tem consciência, quando a gente se pega no flagra, a gente sai da alienação. Para que lado a gente está indo? A gente não está indo para algo mais divino, mais elevado? Quando a gente sai desse lugar de ser alienado, o que é ser alienado? Deixar esses pensamentos nos conduzirem. E, gente, no começo vai ser um processo sair desse lugar. Tem vezes que tu se pega naqueles pensamentos, mas aquela coisa não para. E tu tá ali. Tu quer fazer outra coisa, pensar outra coisa, e a mente começa. Tá, 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 mas tu tinha que fazer isso, porque tu tinha que ter falado aquilo, porque isso, porque aquilo. Tarará, tarará, tarará. E ela começa. Tá, 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 tá. Ai, então tá bom. Despeja aí, fala. Quando terminar, a gente vê um outro lugar. Às vezes ela só precisa falar, às vezes tu precisa anotar. Anota lá. Nem a minha garganta. É a minha sabotadora controladora. Que veio semana passada, que perdeu o controle sobre algo e não aceitou. Aí vem o corpo e diz assim, fica quieto, fica na tua.
Aí eu, é verdade, fica na minha. Então a gente começa a entender também a relação das sabotadoras com as doenças. Sempre que a gente está num processo de autossabotagem, o corpo vem e avisa. Vê que nunca pensei sobre isso. Agora conseguiu entender melhor, perfeito, Cris? É aquela história, a gente vai ouvindo, ouvindo, até que agora eu estou percebendo. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é sobre isso, tá? É vocês começarem agora a ter compaixão por vocês. E as sabotadoras, vocês vão perceber que quando vocês passam a maior parte do dia se criticando mais. Aí eu faço a pergunta, quanto tempo faz que vocês não se elogiam? Tu se elogiou hoje? Ou tu só se criticou? Tu elogiou alguém hoje? Ou ficou só criticando os outros? Eu gosto muito do Augusto Cury. E ele fala muito. Ele disse esses dias, vocês aplaudem pessoas famosas, mas as pessoas que convivem com vocês em casa, vocês não aplaudem, vocês não elogiam. Quem é mais importante para mim, para minha vida? Entende? E o quanto que eu me elogio. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu vou conviver comigo sempre. Vai vir pessoas, vai embora pessoas, mas eu sou a única que vou ter que ficar comigo uma vida inteira. E como é conviver comigo? O que eu penso sobre mim? Eu me elogio mais que eu me critico ou me critico mais que eu me elogio? E, de novo, não é sobre passar a mão na nossa cabeça, mas é entender que a gente está num processo de aprendizagem aqui nesse momento no planeta. E que a gente não é perfeito, ninguém é. Estamos todos aprendendo como é ser ser humano. E aí, esse ser humano aqui está servindo a quem? A sombra ou a luz? Eu estou uma alienada, deixando me seguir no automático, deixando os meus pensamentos me conduzir, as dores do meu passado me travando aquilo que eu quero para minha vida, ou eu decidi realmente ser feliz, fazer diferente? Aqui que começa a autoestima. Quando eu procuro ter bons pensamentos sobre mim e sobre os outros, eu percebo como eu me sinto. Aí sim, quando eu vou lá fazer minha unha, arrumar meu cabelo, eu me sinto bem de forma completa. Não é só uma parte. Inteira eu estou bem comigo. Eu não preciso usar uma maquiagem para me mascarar, mas sim para realçar quem eu sou, porque eu me amo. Porque eu estou de bem de verdade comigo, aqui no meu coração e aqui, tá? E se a gente parar para pensar e perceber, a nossa mente ela é muito apegada às coisas ruins. É uma cola, assim, quase que uma super bomba. Mas se tu olhar para toda a tua vida, será que realmente a maior parte foi só coisa ruim ou teve muito mais coisa boa do que ruim? Hoje, tua vida hoje, ela tem mais problema ou ela tem mais coisa boa? O que que tu tá focando é o que vai expandir na tua vida.
Quantas coisas boas tu já fez? Quantas coisas tu já superou? Tu tá olhando para isso, tu tá se elogiando, tu tá reconhecendo isso em ti? Às vezes a gente quer que o outro reconheça, mas a gente não reconhece. E aí, até quando tu vai ficar fazendo isso contigo? Se tu é a única pessoa que vai ficar contigo a vida inteira, como seria ter uma outra pessoa de carne e osso, igualzinha a você, no teu lado, 24 horas por dia? Às vezes tem uma amiga passando dificuldade, o que que tu fala para ela? Tu consegue falar isso para ti? Hoje tem mais coisas boas. Com as situações ruins vieram as melhores decisões. Exatamente. É a história lá que eu falei das focas. Uma situação ruim, ela vem para nos libertar de um sofrimento. Uma doença, uma dor, ela vem para nos libertar desses padrões aí. Isso é fato. E quando a gente tem essa inteligência de se questionar que a vida não está contra nós, que o nosso corpo não está contra nós, que algo externo está precisando vir para mostrar o que está passando dentro de mim. E pode ser dois lugares. Quando eu estou num lugar de postura errada, de comportamento errado, né? De estar passando por cima dos outros, ou de um lugar onde eu estou me, me limitando, me rebaixando, vamos dizer assim. A gente tem que perceber o que está acontecendo aqui, em que lugar que eu estou. Que as sabotadoras, elas sempre trazem esses dois aspectos. Ou a gente está muito para dentro, se rebaixando muito, ou a gente está muito para fora, passando por cima dos próprios sentimentos. Imagina o dos outros. Então, esses padrões não definem, eles não nos definem. E a gente pode ir desconstruindo eles. Só que a gente precisa fortalecer nosso eu sábio, a autocompaixão, se elogiar todo dia, para fortalecer o nosso eu sábio. Assim as sabotadoras vão perdendo a força. Tá? E é sobre a gente não desistir de nós. Tem dias que a gente vai estar cansado. Tem vezes que a gente vai dizer que saco. Mas é importante a gente não desistir. Então, para quem já está lá na jornada, já sabe como é, vocês vão poder assistir as aulas, né? Vai ter todas as aulas de novo. Mas quem ainda não está na jornada, como é que vai funcionar? Ela vai começar dia 17, tá? Meninas também que já estão lá, já coloquem na agenda. Dia 17, numa terça, a gente vai ter 4 aulas. No dia 17 em diante, vai ser 4 terças, sempre às 19 horas, tá? E depois vai ter mais 2 aulas que eu vou intercalar, cada 15 dias, para a gente poder se conectar com o nosso eu sábio, fortalecer o nosso eu sábio, fortalecer o nosso amor próprio, a nossa autoestima e tirando a força dessas sabotadoras, tá? Então, como é que vai funcionar? Vai ter aulas ali, deixa eu anotar aqui as aulas que a gente vai ter. No primeiro encontro, a gente vai falar muito sobre parar de se punir, então, sobre aceitação, tá? E poder se olhar com outros olhos. Eu sempre vou trazer meditação, aquilo que eu vou sentindo para auxiliar o processo. Os gurias sabem, né? A segunda aula vai ser Encontre-se, onde a gente vai falar sobre reconhecer o nosso valor, fortalecendo a nossa autoestima, tá? A gente vai saber quais são os poderes desse eu sábio, como é que ele funciona,
compaixão, empatia, ele enxerga tudo como uma oportunidade, não como um problema, como um castigo, tá? A terceira aula a gente vai falar sobre perder o medo de errar e de dar limites, tá? A gente aprender também a importância de dar limites. Assumir a autorresponsabilidade, entender que a gente vai errar algumas vezes e pegar o aprendizado disso e entender também até onde a gente precisa deixar as pessoas chegar, para a gente ter um lugar na nossa vida. Aquela sabotadora lá que tenta ajudar todo mundo, né? A boazinha. É importante saber dessas coisas. E aí a quarta aula, a gente vai falar sobre aprender a se amar e se acolher, que é aquela aula que eu falo sobre mudar a nossa energia, de poder acolher os nossos sentimentos, entender o que eu estou sentindo e poder mudar essa vibração, tá? Que é aquele processo de acolher a nossa criança mesmo, da gente pegar a nossa criança para nós e dizer, vem cá, que agora eu vou cuidar de ti. Não precisa mais esperar do pai e da mãe. Vem cá que eu vou te dar aquele colo que precisou. E a quinta aula eu vou estar falando muito sobre fé, confiança. É a aula que a gente vai aprender a confiar, tá? E aí, a sexta aula eu vou trazer o caderno da autoestima. Que aí vai trazer para a parte escrita. Vai ser um grande auxílio para sustentar o processo do que vocês vão aprender aqui. É algo que vocês vão levar para a vida. Tá? É uma autoterapia, tá bom? Então, quem sentir o chamado, as gurias que não tá lá ainda, me chama ali, tá? O valor vai ser 497, tá? Mas dá para fazer em 12 vezes de 49 e alguma coisa, tá? E tem acesso a tudo isso por um ano. E toda vez que eu estiver fazendo a jornada, você vai poder ir assistir. É que nem as meninas aqui, né? Que já participaram. Elas vão poder ir assistir todas as aulas, novas gravações de novo. Para sempre estar fortalecendo isso. Para não se perder nesse automático, nessa alienação de novo. Tá bom? Então, quem sentir chamado, só me chamar depois ali, tá? Que eu explico tudo. E aí, agora eu vou terminar a gravação e vou abrir para quem tem perguntas. Tá bom? Show.